Então, boa noite a todas, novamente aqui, e sejam todas bem-vindas a mais um encontro aqui da Jornada da Cura, né? Hoje, então, o quinto passo, onde nós vamos falar sobre como nos confessar, como nos admitirmos a nossa fraqueza, os nossos erros, como que podemos aprender com eles, e aprendermos a ser humildes e sempre falar a verdade, e que a verdade vos libertará, né? Tem essa frase que é bíblica, né? Fale sempre a verdade vos libertará. E muitas vezes a gente tem questões, né? Ou tem erros, ou tem traumas que a gente não consegue ser verdadeira ou verdadeiro. Então, isso acaba nos bloqueando e acaba criando em nós problemas emocionais, espirituais e que vão desencadeando em problemas físicos. Então, hoje o nosso assunto será esse, e foi feito o desafio lá no grupo, então, de as meninas criarem duplas, que pudessem, então, se ajudar simultaneamente. Deixa eu permitir aqui a entrada da Poliana. Poliana está chegando também, então, para a nossa aula de hoje. Oi, Poliana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Ai, meu Deus. Bem-vinda. Estão todas me ouvindo? Tá bom, então eu acho que está dando. Estou chegando agora. Tá bom, Poliana, tá bom. Está dando eco, então eu acho que a Poliana teria que desligar o microfone dela para que pare. Isso, daí para o eco. Estava dando eco aqui. A gente, então, está aqui reunida hoje para o nosso quinto passo. E nesse quinto passo, então, a gente vai trazer vários questionamentos aqui também para vocês responderem, para vocês ter, assim, um pouco de sintonia consigo mesmo e buscar lá no fundo da alma, né, no fundo do coração, toda aquela mágoa, ou aquele ressentimento, ou aquela vergonha, ou aquela culpa que vocês sentem em decorrência de alguns erros que vocês cometem, de algumas manias que vocês têm. Todos nós temos, né, manias, e todos nós cometemos erros. E muitas vezes esses erros, eles trazem sérias consequências. Então, a gente não consegue passar por cima, muitas vezes, da aceitação de estarmos errados. Porque nós somos, por natureza, nós somos orgulhosas. O ser humano é orgulhoso. Então, o ser humano, ele tem muito orgulho, e esse orgulho, ele não deixa, muitas vezes, a gente assumir que somos fracos, ou que temos erros, ou que temos alguma mania, né, como que eu vou dizer assim, algum cacuete. Aqui no sul se fala muito cacuete, que é assim, às vezes até uma mania, tem gente que tem a mania de pegar na orelha, fica pegando na orelha, fica lambendo com a língua nos dedos e vai pegando na orelha, né, é um cacuete que quando tu tá nervosa, né, tu tem. Outros ficam coçando o cabelo, outros ficam passando a mão no rosto, ficam se coçando, né, então é tudo assim, o sistema nervoso que provoca isso. E a pessoa, às vezes, é chamada a atenção, assim, de uma mania e acha isso tão difícil de reconhecer ou de aceitar aquela crítica de que essa pessoa precisa mudar aquele defeito, né, entre aspas, que a gente tem. Então, hoje nós vamos um pouco falar sobre isso. Você fez de bicicleta. E a gente vai, hoje, então, falar sobre a dificuldade que a gente tem em admitir os nossos erros, né?
A gente vai, então, também tentar perceber, tentar apontar ou trazer os nossos erros mais cruéis, né? Os erros que mais nos prejudicam, aqueles erros que mais nos deixam tristes, abatidas, ou que nos trazem problemas, né? Entre aspas. E também as perguntas que eu tinha colocado lá no grupo, então, para vocês responderem, que eu quero trazer aqui nesse nosso encontro, que é, então, você tem facilidade em admitir os seus erros? A segunda pergunta é, você consegue perceber quais os erros que mais te bloqueiam? E quais são os seus erros ou manias que te limitam? O que é te limitar? Muitas vezes você tem um erro ou uma mania que quando você comete ela e você percebe que você fez novamente aquilo que você não queria fazer, você estagna, né? Você bloqueia, você fica perplexa, você fica petrificada ali e você não tem ação. E aí você perde o fio da meada, você perde a conduta, você perde até mesmo a fala do que você está falando, porque você caiu de novo naquela tentativa daquele erro, daquela mania. Então, isso tudo é muito difícil da gente confessar. A gente sempre procura, assim, culpar uma outra pessoa ou culpar uma outra situação que me tirou do meu nexo, que me tirou do meu controle, ou então do meu diálogo que eu estava tendo com uma pessoa. Então, a gente sempre, quando a gente é bloqueada pelos nossos limitada pelos nossos erros e bloqueada por eles, a gente sempre procura culpar alguém ou alguma situação por isso, porque a gente não quer assumir a responsabilidade pelo nosso erro, porque isso é muito doloroso, isso é muito cruel, isso dói muito, né? Dói muito a gente ter que admitir e reconhecer nossos erros. Então, por isso, eu fiz esse desafio para que vocês trabalhassem em dupla. Por quê? Porque a dupla, muitas vezes até fica um pouco mais difícil a gente expor lá num grupo de 12, 14 pessoas, como a gente está lá, talvez algum desejo, algum erro ou algum bloqueio que nos limita. Porque, como eu estava citando hoje com a Di também, falando, muitas vezes a gente tem, falando assim, colocando um pouquinho da religião também junto aqui, né, nessa fala. A religião católica tem o hábito de confessar-se, né? Então, as pessoas vão, se confessam e esperam a absolvição dos seus pecados, né? Ganham a penitência a ser cumprida e esperam a absolvição dos seus pecados. Só que muitas vezes o nosso erro ou o nosso pecado, ele, para nós, ele é tão cruel, ele é tão, às vezes, desumano, tem pessoas que têm pecados desumanos, que a gente não admite confessar aquele pecado, falar a verdade sobre aquele pecado. Então, como que eu vou receber a absolvição dos pecados se o pecado que eu confessei não é verdadeiro? Se eu omiti alguma coisa daquele pecado? E fica difícil, muitas vezes, a gente colocar num grupo isso. Fica muito difícil até mesmo a gente colocar para uma dupla, para uma pessoa da dupla. Mas eu tive experiências maravilhosas com duplas que eu fiz, porque eu fiz esse trabalho que eu estou trazendo aqui para vocês, eu fiz já umas 5 vezes, sempre em grupos diferentes, sempre com pessoas diferentes. E eu tive, assim, experiências incríveis, porque muitas pessoas, elas tinham também esse bloqueio, elas tinham também essa dificuldade, e elas não conseguiam falar, elas não conseguiam admitir. Em primeiro lugar, elas não conseguiam admitir o erro. Em segundo lugar, elas não conseguiam falar do erro, falar do pecado, ou falar do que as limitava. Então, você fazendo uma dupla com uma outra pessoa, muitas vezes você vê e sente que o erro e o bloqueio que a outra pessoa tem em relação a se confessar ou a falar a verdade sobre seus erros e admitir, ela é bem maior do que a sua.
E aí isso deixa mais à vontade para falar com a pessoa sobre o seu erro, sobre o seu bloqueio. E não é nem preciso pedir assim, sigilo, não é nem preciso pedir segredo, porque quando você se confessa a uma pessoa, quando você forma uma dupla com uma pessoa, você já está fazendo a dupla porque você não quer expor lá no grupo aquela realidade, né? Mas você admitindo para aquela pessoa, ou você sendo verdadeiro até mesmo com Deus, porque ele fala também no quarto passo de ser verdadeiro com Deus, confessar-se a Deus de verdadeira natureza, trazer a verdadeira natureza do nosso erro. E isso é que nos liberta. Então, a gente formando essa dupla, a gente vai conversar, a gente vai mandar mensagens, ou vocês vão fazer uma videochamada, ou vocês vão mandar áudio, vocês que vão decidir como que vocês vão se comunicar, e vocês vão falar sobre esses bloqueios, sobre esses erros, e vocês vão trazer para o grupo a experiência, qual o sentimento, qual a experiência que isso trouxe para vocês. E se vocês se sentirem à vontade, vocês vão colocar também lá no grupo, então, talvez alguns erros, porque muitas vezes a gente não tem só um erro que nos limita ou que nos bloqueia, às vezes são vários. Então, vocês vão trazer lá no grupo alguns dos erros que limitam vocês, e aí vocês vão compartilhar com todas do grupo a sua experiência que você teve com a sua dupla, né? Com a sua parceira de conversa. Então, hoje, eu gostaria, assim, que vocês falassem um pouco sobre isso, aqui, né, nesse nosso encontro de hoje, o que vocês pensam, o que vocês esperam desse quarto passo, de falar sobre os erros, sobre as limitações, sobre os bloqueios, sobre, entre aspas, né, nossos pecados, sobre admitir e encarar de frente, olhar de frente, e trazer, então, em todos eles, a verdadeira natureza. O que quer dizer a verdadeira natureza? É a origem. Da onde que originou esse meu erro? Da onde que originou essa minha mania? Essa minha dificuldade que eu tenho, né? De conseguir. Muitas pessoas, um exemplo assim que eu cito, muitas pessoas, elas têm dificuldade de passar uma informação da mesma maneira como elas receberam. Elas sempre enfeitam, elas sempre aumentam, então a informação sempre vai chegando de uma maneira diferente na outra pessoa. Não que essa pessoa seja mentirosa, mas ela enfeita demais como é que se diz agora, a história, como se diz, que a história, quando chegar lá no final, ela já é totalmente distorcida. E isso é uma mania que a pessoa tem. Assim como tem pessoas que têm mania que não precisam, mas têm mania de pegar objetos de outras pessoas, mas elas não acham que isso é uma mania ou um erro, assim, que possa causar prejuízo para essa pessoa. Às vezes é uma caneta, às vezes é uma coisinha ali da mesa de trabalho, ou então pegar as coisas e não devolver, pedir emprestado e não devolver. E isso, toda pessoa que tem esse tipo de mania, ela sofre com isso, ela sofre muito com isso, e ela também não consegue, muitas vezes, sozinha se libertar disso, porque isso é algo que ela tem vergonha, e ela se sente culpada em ter que confessar isso, para ela mesma. Então, isso são tudo tics, né? Isso é como é que eles chamam agora? TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. E isso nos leva a cometer muitos erros, e erros muitas vezes até graves, e erros que, prejudicam muito a nossa vida e também de nossa família, as pessoas que nos rodeiam. Então, hoje eu gostaria de abrir agora para vocês aí, para vocês falarem um pouquinho sobre o que vocês esperam desse quarto passo, se vocês estão, assim, cientes que vocês querem mesmo ser verdadeiras, que vocês querem se libertar do que está amarrando vocês, ou que está prejudicando, que está causando vergonha, culpa, sentimento de fraqueza,
E isso tudo precisamos liberar, né? Precisamos liberar. Por isso que eu pedi para vocês também fazer a carta, que eu também coloquei lá no grupo, que durante essa semana, a partir da manhã até no domingo, vocês têm 5 dias para fazer essa carta. E essa carta, ela vai ser uma biografia da vida de vocês. Vocês não vão escrever uma carta como que se vocês estivessem conversando com alguém. Vocês vão escrever a biografia da vida de vocês. E nessa biografia, porque a gente tem muita facilidade em escrever sobre coisas boas, sobre fases felizes da nossa vida, mas a gente tem muita dificuldade de escrever sobre fases tristes, fases que a gente teve derrotas, que a gente teve dificuldades, tristezas, e essa proposta dessa biografia, ela é que ela não oculte nada. Vocês vão pegar, desde que vocês se conhecem por gente, desde que vocês se lembrem da vida de vocês, vocês vão começar a escrever, seja com 2 anos, seja com 5 anos, seja com 10 anos. E vocês têm 5 dias para fazer isso, então vocês vão pegar a idade de vocês e vão dividir por 5. E aí vocês vão pegar todos os dias e vão escrever aquela quantidade de anos que vocês dividiram. Quem tem 50 anos vai dividir 10 em 5, vai dar 10 anos. Então, no primeiro dia, vocês vão escrever os primeiros 10 anos da vida de vocês, no segundo, os segundos 10 anos, e assim sucessivamente. E até domingo, vocês vão ter essa carta pronta, e aí eu vou trazer uma ferramenta, eu vou trazer uma maneira de nós transmutar tudo isso que está nessa carta, e isso eu só vou abrir para vocês daí no domingo, daí a gente vai fazer uma interação, ou no domingo à noite, ou na segunda, como vocês preferem. Quem sabe eu deixo no domingo ainda para vocês terminar a carta, e a gente faz segunda-feira à noite uma interação, ou à tarde, e aí a gente faz uma interação ao vivo também numa reunião aqui, e aí eu vou apresentar para vocês o que vocês vão fazer com essa carta. E vocês vão ver o quanto libertador vai ser isso, e o quanto de memórias vocês vão trazer ao relatar essas fases da vida de vocês. Então, isso vai ser uma libertação já no próprio ato de escrever, vocês já vão conseguir libertar-se de muitas amarras, de muitos bloqueios. Então, agora a gente vai abrir para vocês falar um pouco sobre o que vocês, então, esperam, o que vocês pensam, o que vocês estão dispostas a fazer para concretizar e realizar todo esse desafio do 5º passo, então. Quem que começa? Pode ser eu? Pode ser, Ieda, pode falar. Eu estava terminando ali em relação ao o que eu desejo, minha dupla, ela acho que ela foi para algum, ela saiu, mas em relação a estar falando o que a gente, né, as coisas negativas, eu acho que eu preciso rever, na verdade, a partir do momento que eu passei a participar de grupos, a gente já vê a tendência é melhorar, né? A gente não pode ficar no mesmo. Eu acredito, assim, eu vejo que era assim, eu me preocupar muito com o outro, o que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, o que a pessoa, né, pensa sobre mim. Então, essa questão de me preocupar muito com o outro, porque a gente não tem que ficar pensando o que o outro vai falar, e sim cuidar na vida, até que a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, muito, né, direciona como se fosse o fim, mas na verdade não é o fim, é o início de uma mudança na nossa vida. Eu preciso rever, ainda tem algumas tendências, né, em relação a isso, o que o outro pensa, e porque alguém está, né, vou me preocupar demais com os outros. Nesse patamar. Em relação à carta, a biografia, porque é muito fácil a gente falar do outro, né? Ou até de momentos bons, como você falou. As coisas ficam no inconsciente, assim, então tem que parar para analisar de 5 em 5 ou de 10 em 10. Eu sei que, com certeza, tanto eu quanto os demais, vamos ter uma mudança assim, considerável, de parar e pensar
eu nesse momento, eu durante esse período, né? Esses anos que nós estamos na vida terrena, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso fazer para... Eu vejo que é um passo, né? Eu mudei bastante assim, em relação ao comportamento, né? Mas ainda preciso melhorar. E aí conto, né, com essa ajuda, porque o grupo assim é fantástico. Legal, legal. E a gente sozinha, a gente não consegue. Deixa eu te falar uma coisa assim, Ieda, é difícil. Se já é difícil com um grupo ou com a ajuda de alguma pessoa que pensa como nós, que busca o mesmo que nós, que está ali para se aprimorar e melhorar, então imagina sozinha. E outra coisa assim que eu aprendi nesses 7 anos que eu já estou trabalhando a mim mesma também, é que a gente não pode parar, não pode parar. Porque a tendência é a gente cair no piloto automático, né? O que é o piloto automático? Fazer tudo aquilo que a gente já fazia antes, que já está impregnado no nosso inconsciente, que era a nossa rotina de fazer, seja em atos, pensamentos, ações. Então, isso tudo é automático, está automatizado. Então, a gente tem que cuidar muito com as coisas automatizadas, o que a gente faz sem pensar. Então, por isso que a gente tem que trazer sempre a nossa mente para o momento presente, usar a nossa mente para comandar as nossas ações e as nossas atitudes, e não nos deixarmos conduzir e comandar por ela. Achar que tudo é normal, né? É normal, eu fazia isso. Eu vivia isso. Na verdade, a gente tem que estar repensando a todo momento. Realmente, se parar, a tendência é fazer tudo o que eu fazia há 10 anos atrás, ou 5 anos, que tem 3 anos de, né? E aí não pode. Tem que rever todas as ações. E sem contar que a gente, assim, vivia uma vida... claro que a vida sempre é corrida agora também para nós, mas a gente vivia uma vida tão corrida que a gente não conseguia parar para pensar, para refletir o que a gente poderia fazer para mudar. Eu sei por mim, eu não tirava tempo para ler um livro, não tirava tempo para assistir um filme, era lá de vez em quando, não tirava tempo para meditar, ou então fazer algo assim que me desse prazer, que me valorizasse a minha pessoa, que fizesse eu me sentir bem. Então, sempre pelos outros, ou para que você consiga viver harmoniosamente, que tudo ao seu redor esteja em harmonia, em equilíbrio. Nem que para isso eu precise me punir, me aquietar, né? Deixar o meu desejo sufocado. E isso tudo leva à doença, né? A gente sabe que leva à doença. Então, no momento que a gente acorda para a vida, eu digo que o câncer, ele chega para nos dar uma sacudida. E no momento que a gente sai um pouco daquele baque, daquele susto, a gente valoriza muito mais a nossa vida e a gente passa a assumir uma nova postura perante a vida, porque a gente vê e sente, porque o medo da morte, ele nos traz isso. O medo da morte, ele nos traz a consciência do quanto que a nossa vida é preciosa, o quanto que a nossa vida ela é valiosa para nós. E a gente maltrata tanto a nossa vida. A gente não cuida da nossa vida, a gente cuida de todo mundo, menos da gente. E a gente acha que se cuidar da gente vai ser egoísmo. Falar a verdade para me libertar daquele peso ou de algo que não está me agradando, vai desagradar o outro, mas o que o outro vai pensar, eu não posso magoar o outro. Mas aí eu me magoo e eu guardo aquela mágoa dentro de mim, e aquela mágoa me fere e me deixa doente. E aí, ao mesmo tempo que eu estou me punindo, eu também estou magoando o outro. Porque no momento que você ver que, ao você ficar doente, a sua família vai ficar magoada, vai ficar sentida, vai ficar triste, porque você está doente. Então, esse cuidar do outro
é através de cuidar de nós mesmos também, porque se nós vamos ficar pessoas sãs, pessoas com mente e corpo são, nós vamos estar trazendo felicidade, harmonia, equilíbrio para nossa casa, para nossa família, para os nossos amigos. Então, a gente precisa se cuidar, sim, em primeiro lugar. E a gente falar, assumir os nossos erros e falar sobre eles, admitir que erramos, pedir perdão, pedir desculpas, isso é algo assim que a gente até é ensinado, a família ensina, mas é assim muito superficial. Diga muito obrigada, muito obrigado, né? Receber um presente, o que tem que dizer, né? Eu ensino para as crianças, diga muito obrigado. A gente ensina a falar muito obrigado, a gente ensina a falar me desculpa ou me perdoe, mas a gente não ensina a perdoar e a gente não ensina a ser grato. A gente não ensina a criança o que é gratidão, o que é ser grato, o que é valorizar aquele presente, né? Então, é muito distorcido esse tipo de ensinamento que a gente recebe, principalmente a nossa geração, dos 40 para cima, 35, 40, que recebemos na nossa infância, né? Então, é muito superficial. Então, como tudo é muito superficial, a gente vai acabando deixando tudo acumular dentro dos nossos sentimentos, né, dentro do nosso coração, e assim a gente vai adoecendo com o tempo, a fase adulta vai chegando, a gente vai se desgostando muitas vezes das situações, ou da vida, ou dos problemas, das dificuldades que a gente tem, e aí a gente acaba muitas vezes tendo muita dificuldade para admitir que estamos errados, e a gente pensa, mas por que eu vou admitir que eu estou errado se todo mundo faz assim? Então, a gente quer seguir o que todo mundo faz, a gente não quer ser diferente, porque ser diferente, ser eu mesma, assumir a minha postura perante a minha vida e colocar-me em primeiro lugar, isso não é normal, entre aspas, né? Isso não é o que todo mundo faz, isso não é ensinado, não nos é ensinado desde pequeno. Quantas vezes a gente, às vezes, quer falar alguma coisa e fica quieto, não fala, né? Então, a gente aprende a ficar quieto, a gente vai aprendendo a segurar. Segura o choro, né? Muitas vezes a criança quer chorar, segura esse choro aí, né? Então, tu já aprende a segurar. Daí chega na fase adulta, você não aguenta mais, porque você está cheio de tanta coisa que parece que vai explodir teu coração, vai explodir tua cabeça. Tem pessoas que têm muito problema com ansiedade e depressão e tanta coisa assim, sabe? A mente, ela não descansa, ela está sempre assim, sabe? Parece que os neurônios estão agitados dentro do nosso cérebro. E a pessoa tem muita dor de cabeça, a pessoa tem muita enxaqueca, assim como aquela pessoa que tem muita ansiedade dentro do peito também, aqueles sentimentos todos emaranhados, todos misturados ali com mágoa, com tristeza, com rancor, com ódio, com desamor, com falta de autocuidado, e isso tudo vai gerando, assim, uma insatisfação tão grande, que parece, sim, dá a impressão que o peito da gente vai explodir. Vocês nunca sentiram esse tipo de sentimento, assim, de vocês tocarem, assim, o peito de vocês e vocês sentirem dor ao se tocar, as carnes doem. Aqui no meio a gente tem, bem no meio dos seios aqui, deixa eu levantar aqui, bem aqui, assim, ó, a gente tem um osso, ó, que é um ossinho onde a gente tem um chakra. Daí, quando a gente está muito tenso e a gente está com muita preocupação acumulada, que dói toda essa parte, essa região aqui do ombro, dos ombros, do pescoço, e daí a gente aperta nesse ossinho aqui, assim, ó, sem mentira, quando você apertar com um dedo nesse ossinho aqui, parece que tu tá enfiando uma faca ali, de tanto que ele dói. Isso é sinal de que esse chakra está muito comprometido, e é o chakra do coração, né, que ajuda as nossas emoções, o controle das nossas emoções. Então, muitas vezes, a gente precisa, acordar para essa parte, para essa informação, para esse conhecimento, porque é somente nós que podemos cuidar de nós mesmos. As outras, ninguém vai cuidar tão bem de nós como nós mesmos.
Então, quem quer falar agora? Wildma, Poliana. Oi. Então, seguindo aí o seu raciocínio, esse ponto aqui que você fala que é o chakra, eu desde pequena, sempre quando eu toco nele, eu desconheço essa parte de chakra, eu não conheço, entendeu? Mas como você está falando assim, eu desde assim, mocinha, quando eu aperto, ele estrala, parece que eu estou entalada. Aí, quando eu fui fazer meus exames, eu perguntei se isso estava com relação, é tanto que naquele período eu não era cristã, eu acreditava em certas coisas. Eu fui fazer o quê, meu Deus? Que ele chama para levantar a espinhela caída. Não estou criticando, entendeu? Mas fizeram uma reza para levantar essa espinhela caída e tomei alguns medicamentos que eles passaram. Só que, assim, não resolveu de nada, até porque eu não acreditava, entendeu? Não adianta a gente fazer uma coisa que a gente não acredita. Então, até hoje, eu sinto isso. Aí, como você está falando nessa parte de chakra, eu também não conheço, eu tenho esse momento de estralar. E outra coisa também, eu sempre fui assim, fico como a outra botou aí, sempre fico querendo agradar as pessoas, entendeu? Não falo para não magoar, e eu sempre estou sendo magoada. Então, assim, eu queria justamente mudar isso. Eu cheguei um certo tempo de mudar, mas aí as pessoas começaram a falar, você está ignorante, você está isso. Aí, com isso, eu fui me camuflando e sempre agradando as pessoas e nunca me agrado. Aí tem uma hora que, às vezes, estoura e eu tenho aquela reação sei lá, de raiva, não sei. Às vezes a gente escancara tudo aí, mas eu sempre assim, com aquele cuidado, com aquele jeitinho, pisando em ovos, para não magoar, para a pessoa não ficar com raiva de mim, e eu sempre sendo magoada. Quando eu vou falar que você é isso, que é aquilo, aí eu volto. Desde pequena, não sei, dizem que é o jeito da pessoa, mas eu queria jogar na cara, mas não consigo. E às vezes, quando eu cara, eu me sinto mal. Eu falo, pronto, não estou entendendo. Ou é ou não é. Quero ser uma coisa, mas quando eu tento ser aquela coisa, eu também fico mal. Aí eu queria ver se eu mudava esse tipo de comportamento meu, que é desde pequena que eu sou assim. Sim. Mas o importante é admitir, né? Reconhecer, né, o erro, reconhecer o defeito, né? Ou a mania que a gente tem. Isso já é o primeiro passo, né? A pessoa que é humilde, que reconhece, como você falou, né? Eu desde pequena sou assim, mas eu gostaria de mudar, então você aceita que você é assim, você reconhece que você é assim. Isso já é um passo muito importante para a mudança. E quanto ao não falar para as pessoas sobre o que a gente gostaria de falar, com medo de magoar, como eu já disse anteriormente ali, né, se eu não me cuido, eu também magoo as pessoas, se eu não cuido da minha saúde, porque aí eu vou ficar doente e as pessoas não vão querer me ver doente. Então, não que a gente queira usar e fazer uma chantagem, mas uma vez um mentor meu, ele disse assim, que a gente precisa falar para as pessoas, ou ter, ele chamava de conversa inconveniente. Você precisa ter com as pessoas uma conversa inconveniente, uma conversa que ela não vai gostar, mas você precisa ter essa conversa. E nessa conversa você vai colocar para essa pessoa tudo o que te desagrada, tudo o que ela faz que te desagrada. Porque a pessoa, ela tem que tomar consciência daquilo que ela faz que te desagrada, daquilo que ela não admite ouvir um não seu, e você sempre diz sim. Você tem que fazer essa pessoa ter a consciência de que isso não está agradando a você. Então, você está se sentindo mal, isso está te fazendo mal, porque automaticamente também a pessoa, muitas vezes, não vai querer que você fique doente. Então, você pode até usar como uma certa, assim, chantagemzinha. Olha, eu já tive câncer, eu não quero ter outro câncer de novo. Eu não quero ficar louca, eu não quero ir para um sanatório, eu não quero ficar internada, eu não quero ficar desequilibrada emocionalmente, porque eu já tive câncer, e se eu ficar desequilibrada emocionalmente, eu vou correr risco de ter uma metástase, eu vou ter muito mais risco de ter uma metástase. Se eu viver uma vida estressada, isso está cientificamente comprovado, que o estresse, ele potencializa muito
a chance de nós termos uma recidiva do câncer. Então, a gente pode usar isso sim. Não vai soar como uma chantagem, eu acho que é como um amor próprio. Ó, eu tive câncer, eu venci o câncer, eu superei o câncer, eu curei o câncer, e agora eu não quero ter outro câncer, então eu quero falar sempre a verdade, porque meu coração tem que estar leve, minha emoção tem que estar boa, meu sentimento tem que estar bom, e eu estando bem comigo mesma, eu vou trazer prazer e alegria para todo mundo que vive ao meu redor. Então, eu preciso, em primeiro lugar, ter amor próprio para conseguir dizer não. Porque se eu não tenho amor próprio e autoconfiança, daí isso me dói bastante dizer não. E muitas vezes, no começo, a gente sofre muito, é duro a gente ter que ser, muitas vezes, como que eu vou dizer assim, não é ignorante a palavra certa, me fugiu agora a palavra, mas assim, a gente ser autoritária, a gente assim, tipo, como que se eu fosse ditar ordens, né? Mas eu não vou ditar ordens ou regras para outras pessoas sobre elas, eu vou ditar ordens sobre mim, eu vou dizer o que eu quero para a minha vida, porque quem escolhe o que eu quero para a minha vida sou eu. Quem escolhe o que eu vou ouvir, o que eu vou absorver, sou eu. A pessoa pode até dizer o que ela quiser, se eu disser não, ou se eu disser as coisas, e a pessoa pode até se revoltar e dizer o que ela quiser, mas eu vou absorver aquilo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou absorver. Eu vou dizer, comigo não, essa chantagem não vai colar mais. Então, eu vou falar sempre a verdade, eu vou falar sempre o que eu penso, a minha opinião, ela não é, assim, é uma opinião que eu vou expor para criar um atrito, eu só quero que respeite a minha opinião, porque muitas vezes a gente quer colocar uma opinião, assim, numa roda de amigos, por exemplo, está sendo discutido um assunto, e aí a maioria das pessoas concordam com aquela determinada pessoa que está trazendo aquele assunto. Mas daí tem umas 2, 3 que não concordam, daí começam de cochichar, mas não tem coragem de falar a opinião delas. Aí ficam, né, naquele cochicho, não concordam, não dizem que concordam, mas também não dizem que não concordam e não trazem a sua opinião. Aí depois, quando a roda de amigos é desfeita, ou uma reunião de uma associação, de alguma coisa, a Poliana deve saber muito disso, que é presidente do sindicato, depois que a reunião termina, né, daí aquelas pessoas que não concordaram com o que foi definido, mas que também não falaram, não fizeram a sua voz valer, né, só ficaram de cochicho, daí começam porque não sei o quê, porque eu não concordo, mas e por que não expôs a sua opinião lá? Não precisa, nem que você sabe, porque numa reunião dessas, o que a maioria decide ganha, né, sempre. Numa associação, num sindicato, o que a maioria da assembleia decide é que vai prevalecer, que vai para a ata, né, e tudo. Mas, mesmo que eu sei que a minha opinião não vai ganhar, mas por que eu vou guardar a minha opinião? Se é o meu caráter que define a minha opinião. Então, eu expor a minha opinião, eu tô expondo o meu caráter. Eu estou mostrando quem eu sou, eu estou provando que eu sou essa. Eu, Fátima, eu não concordo. Mas você não precisa concordar comigo, você só respeita a minha opinião como eu respeito a sua. Então, isso é tudo uma questão de amor próprio e autocuidado e autorresponsabilidade sobre nossa conduta, né, da nossa vida, assim. Eu preciso conduzir os meus atos, os meus pensamentos, as minhas ações, através das minhas palavras, porque se eu não falar, as pessoas não vão saber qual é a minha opinião. E se eu me fechar, e se eu me bloquear, e se eu absorver isso, o mal não vai fazer para a pessoa que fez ou que falou, vai fazer para mim, que vou absorver. Então, é uma questão, assim, de trabalhar, Wildma, assim, a sua autoimagem, sua autoconfiança, o seu amor próprio. No momento que você se empoderar desses artifícios, né, do amor próprio, da autoconfiança, da autoestima elevada, você vai conseguir, sim, dizer não ou dizer a sua opinião, mesmo que você seja uma em 10 pessoas que vai ter uma opinião diferente. Mas você é única. Todos nós somos únicos. Então, nós temos o nosso caráter, né, a nossa opinião.
E ela precisa ser também manifestada e expressada para que as pessoas vejam, talvez que, mas ela não concorda, né? Quem sabe mais tarde, né, fulano ou ciclano não vai dizer, o Wildman lá naquela reunião, né, ela expôs a opinião dela, né, ela colocou lá assim, e eu no momento achei que ela estava errada, mas hoje eu vejo que ela está certa. Então, quem sabe, além de você se ajudar, você vai ajudar outras pessoas também que vão estar precisando. E quem sabe você, com o seu testemunho, com a sua mudança, né, mudando o seu jeito de ser agora, que mesmo que desde criança você é assim, se você conseguir mudar, você vai ser vista com outros olhos por muitas pessoas. Você vai ser vista como uma pessoa que teve coragem de mudar algo que estava incomodando, algo que não faz parte de você, na verdade, porque se fizesse parte de você, não estaria te incomodando. Então, outro mentor meu me disse assim, sempre, um dia me disse assim, numa mentoria, que quando alguém me diz alguma coisa e aquilo me dói, me machuca, é porque ali eu preciso mudar. Na verdade, a pessoa nem sabe que ela está me machucando muitas vezes, mas se aquilo me doeu, é porque ali eu preciso mudar. E o problema da mudança, o sucesso da mudança, não está em eu querer mudar a outra pessoa, em eu querer mudar meu cônjuge, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus filhos, não, está em mudar a mim mesma, porque a mim mesma eu tenho poder de fazer isso, agora os outros não. Então, no momento que eu mudar, eu posso estar arrastando, né? Como se diz, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, eu posso falar, as minhas palavras podem comover, mas elas não vão mudar ninguém. Agora, se eu mudar e a minha mudança trazer, de certa forma, a inveja boa, como se diz, né? A admiração das pessoas, porque a inveja boa é a admiração, né? Tem pessoas que invejam as pessoas porque querem as coisas que as pessoas têm. Agora, tem pessoas que admiram as pessoas porque elas querem o que as pessoas são. Elas querem ser como aquela pessoa. No momento que alguém te olhar e quiser ser como você, aí você já vai ter conseguido comover, inspirar e arrastar alguém a mudar também. Porque é vendo a mudança das outras pessoas que a gente cria assim, coragem e determinação para mudar também. Por isso que essa fase que a colega está falando, eu passei. O dia que eu disse o não, menina, eu quase que nem dormi. Lembra? Fátima, nós estávamos não foi? Nós tínhamos um grupo, foi o primeiro grupo. E aí eu disse, a pessoa me falou determinada coisa, eu disse não. Aí eu disse, por que não? Pronto, aí fiquei à noite, digo, meu Deus, um grupo de pessoas que foi no trabalho. Aí depois eu fiz aquela carta, uma carta que não era para entregar, que eu dei, não era para entregar, mas que eu fiz, desabafei tudo. Passou, eu dei aquela melhorada, já consigo dizer não, né? E outra coisa, a minha mudança de atitude mudou nas pessoas do trabalho, de tomar determinadas atitudes. Eu tenho que pensar em mim, não no outro. Não é que não vou pensar no outro, assim, na questão negativa, né? Mas, assim, quem passou pelo problema foi eu, quem está vivenciando sou eu, portanto, eu não tenho que estar. Não. Agora, qualquer coisa, se me pedir uma coisa, se eu não tiver condições de fazer, eu digo, não posso. Se for em outro momento, ou vamos estar organizando. Então, essa fase, amiga, é difícil, viu? De você ficar mais, você fica. Ai, paciente vai dar um infarto. Tanto que você, poxa, eu não tenho isso. Mas você mesmo você reconhece. Porque durante 50 anos, imagine, 50 anos, dizendo sim, amém, sim, amém, sim, amém. E chega uma hora que você diz, não. E eu tomei uma atitude também em relação talvez seja, né, um exemplo. Uma pessoa que trabalhava comigo, e que quando eu fiquei, nós ficamos sensíveis, né? Quando tem diagnóstico, quando tem toda essa quimioterapia, radioterapia, enfim. Na cirurgia, eu acho que a palavra morte, ela pesa muito. Então, assim, ela falou uma determinada coisa, quando passar dor da morte, você volta. E aquilo me machucou muito. Mas eu tive a oportunidade de dizer a ela, da atitude dela, que eu não gostei, que não concordava,
até porque isso é tal, tal. Então, assim, essa questão, assim, dá uma liga no coração e que você consegue, mas tenha paciência que você consegue, viu, querida? Não é fácil, não é fácil. É um E não é, processo. isso. É longo, assim, você tem que estar lendo, tem que estar... Na verdade, o grupo ajuda muito, até no individual com algumas pessoas que... E tem outra coisa, nem todo mundo entende o que nós estamos passando. Até porque são individuais, né? Mas, assim, você está se lamentando demais, é uma lamentação, fica se fazendo de vítima, tem toda essa questão também. Então, assim, na medida do possível, que a gente vai entendendo o que eu estou passando por isso, isso e isso. Está me magoando, está me machucando? Não. Pronto. Então, você vai dormir no sono dos anjos, sem problema nenhum. Legal. Vem assim mesmo. E a gente tem que começar aos pouquinhos, né? Começar pelos nãos mais fáceis. Começar a admitir os erros mais pequenos, as manias mais pequenas, e vai mudando. Porque a própria família também, ela percebe que você mudou. Você não era assim. Quando me dizem isso, daí eu digo assim, não, eles dizem assim, ó, mas você não é mais a mesma pessoa, né? Não é mais a mesma Fátima. Daí eu digo, não, agora que eu sou a Fátima mesmo, aquela vez que eu não era a Fátima. Eu também. Porque, assim, a vivência, a experiência de vida, durante esse período todo de tratamento, nós observamos, nós conversamos com outras pessoas, a gente, né, vê o que é de cada um e a gente traz para si. O que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Você não tem que pensar sempre no outro, assim, mas eu não posso magoar fulano, porque fulano, assim, mas a gente está se magoando, né? Está se machucando. E fica com essa questão, mas com o tempinho pode ficar sossegado aí. Você vai, nos próximos encontros, você vai dar lá, eu consegui dar mão. Também, acho que também é a questão como a gente fala, não é isso? O não, ou sim, e o porquê. Isso, com certeza. Com certeza. E é libertador, né, Ieda? Quando você consegue... Gente, quando eu peguei aquela caneta para fazer aquela carta, gente, aí eu colocava tudo ali, eu digo, meu Deus, eu não estou me reconhecendo. Porque você trabalhar em um ambiente que é tóxico, né? E que você não consegue, às vezes, expressar o que você está sentindo, não aceita a sua opinião, é muito difícil. Em relação da família também, é muito difícil. Mas aí, com o tempo, eu também comprei um livro que é alguns livros também, e um pote com 360 mensagens diárias. Então, menina, eu coloquei um potinho lá, viu? E não é que cada um vai pegando, menina, contagiou os 2 lugares que eu trabalho, todo mundo lá pega, faz aquela reflexão do dia, a reflexão diária. E aí vai lá e eu disse, e não precisou estar falando nada. Então, tem uma mudança, assim, a mudança de comportamento das pessoas também, que às vezes está muito mal-humorado, muito mal resolvido, que também não consegue, não tem um câncer, mas também está doente né? Tem uma doença, tem uma depressão, está passando por algum problema. Então, acho que essa questão, a mudança depende de nós. De analisar, ver o que é que eu posso dizer sim, o que eu posso dizer não, e aí você vai viver, vai deitar e dormir sossegado. Vamos aprendendo. Obrigada pelas dicas. Com certeza. E o primeiro não que você falar e que você tiver sucesso, você coloca lá no grupo. Hoje eu consegui dizer não e deu certo. Ai, Poliana, o que você tem a nos dizer? É que está escuro aqui, a lâmpada está ruim. Tá meio fraca a iluminação, mas a gente consegue ver você. Tá escuro, meio escuro, mas a gente consegue ver. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo, sim. O Hildemar está me ouvindo? Tá bom. Boa noite, né? Eu cheguei no momento que eu estava hoje é meu dia de sopa. Dia de terça-feira, pelo programa do Laios, eu distribuo 115 quentinhas de sopa, né? E faço o evangelho antes da entrega, e hoje foi meu dia, eu e um companheiro. E é muito bom estar ouvindo assim, cada uma de vocês. Primeiro,
Me recorde aí, Fátima, é sobre os nossos defeitos? É sobre a gente confessar os nossos defeitos a nós mesmos e de natureza verdadeira e também admitir os nossos erros, os nossos defeitos, nossas manias, para então poder trabalhar eles para que a gente consiga se sobressair, que consiga resolver e que não sejam bloqueios ou que nos limitam, né? Que nos param, que nos façam estagnar. Então, esse seria o que a gente trata hoje. O que eu posso fazer, né? Qual que vai ser a minha atitude para que eu possa mudar isso? O defeito. Eu tenho um defeito imenso. Eu tenho uma mania de perfeição. Eu tenho uma mania de querer as coisas corretas, fazer tudo certo, de detalhes. E talvez isso incomoda o outro, a minha maneira de ser. Eu gosto de tudo no horário certo, que seja tudo bonitinho, tudo organizado, correto, prestação de contas, se envolver dinheiro, satisfação. Então, acham que é defeito dar satisfação ao outro. Eu gosto muito de dar atenção. Eu sou cobrada atenção, mas eu gosto de dar atenção. Então, as pessoas aqui me verem assim. Polly é toda certinha, é toda bobinha, é sem maldade. Mas eu enxergo além. Só que eu procuro não desagradar você. Eu estou vendo que você está ali no erro. E depois do meu problema, é como Ieda falou, que a gente fica mais segura, a gente sente mais um alto, né? Como é que eu possa falar, Fátima? Um autoconhecimento, a gente se sente uma pessoa com mais ponderamento, que a gente aprende a dizer a verdade às pessoas. E quando a gente dizer a verdade às pessoas, a pessoa não está preparada para ouvir aquela verdade e termina afastando da gente. Né? Então, eu sinto isso. Eu tenho uma loja de amigos, eu tenho uma loja de amigas, mas hoje eu tenho mais amigos homens que me procuram para a gente conversar, para se desabafar com problemas pessoais, familiares, de que a maioria de amigas que eu tinha antes. Porque depois que eu tive o CA, minha vida mudou. Se eu era verdadeira, eu passei a ser mais verdadeira. E eu não tinha o hábito de desmentir você na sua frente. Você estava me mentindo, tentando me agradar de mentiras ou para me convencer, e eu passei a ser sincera, a dizer, não, eu vi você fazendo, você fez errado, não é bom para você, e você vai ser cobrado espiritualmente. Você vai responder. Então, isso, às vezes eu digo, poxa, eu estou sendo sincera demais, está sendo ruim para mim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chego em casa, eu tenho um hábito de fazer uma reflexão antes de dormir. Será se eu magoei Fátima, Ieda e o Wildman durante a manhã, ou a tarde, ou a noite? O que eu fiz de errado? Será se eu magoei? E é como Ieda disse, um não, que às vezes eu digo não, eu não posso. Eu sempre podia ir para todo lugar, eu podia pagar. Sabe uma coisa aqui? Era emprestar dinheiro. Polly, você pode me emprestar 100, 150? Polly, tu pode botar isso no meu cartão? Eu sempre pude e posso. Mas as pessoas não me pagavam. Então, quando o meu salário entrava, eu pagava, eu bancava a sua despesa da viagem que você foi. A de Fátima, de Ieda. E aí, quando eu cobrava para Fátima e Ieda,
que meu cartão venceu. Ah, você pode. Mulher, você está me cobrando? Que porra é essa? Né? Mas existe, assim, essa gíria nossa. Porra, bicho, que porra é essa? Tu tá me cobrando os R$ 80. E eu passei a não emprestar meu cartão. Eu passei a não pagar, sentar na mesa e dizer, não, Fátima e Ieda, você vai dividir comigo. Então, uns acham que eu estou correta, mas uns acham, poxa, Poliana agora está survina, Poliana agora... Eu digo, não estou survina, não. Eu tenho um compromisso de cestas básicas para doar, eu tenho família tal, eu tenho meus netos, eu tenho a mim, então eu não posso estar tirando onda de Papai Noel, de Mamãe Noel. E É. esse é o meu defeito, Fátima, e eu preciso me corrigir. Às vezes eu sento em uma mesa e eu vejo que minhas colegas não têm, eu digo, mesmo assim, quando eu menos espero, já cedi, paguei. Nem gratidão, mas eu acho que o que mais nos decepciona é a gente esperar do outro aquilo que a gente não pode esperar. Uhum. A expectativa que a gente coloca no outro, muitas vezes é que nos frustra. É que frustra, né? Então, eu preciso. Agora, eu tenho as brigas íntimas que eu estou fazendo. Eu fiz terapia e eu fiz aquela em familiar. Como é que chama? Constelação Relação familiar. é muito Então, bom. eu casei com 14 anos. Eu tive um casamento falido, sem gostar, sem amar. Eu tive 3 filhas maravilhosas, mas não era o homem que eu queria, não era o homem que eu desejava. Não era o homem do meu sonho, não era o homem que me completava. Então, quando a gente passava 3, 4, 5 meses sem ter relações, quando a gente tinha, eu engravidava. Era de ano em ano. Então, eu tive 3 filhas, com o Kim, 14, outra com 16, outra com 19, né? Sofri muito no meu casamento. Eu tive problemas. Minha mãe, por trabalhar na justiça, por ser funcionária da justiça, trabalhar com juízes, desembargadores, ela acha que eu tinha envergonhado a família, né? Que eu, com 14 anos, em 67, eu sou de 67, eu engravidei em 82, com 14. Então, minha mãe achava que eu engravidei cedo, eu não tive orientação, minha mãe, a gente não podia falar de sexo, como hoje eu converso com minhas filhas, a liberdade. A gente não tinha essa liberdade de expressão que a gente tem hoje. Então, minha mãe muito radical, meu pai mais aberto. Eu passei 3 meses, né, que não sentava na mesa para tomar café e almoçar com os meus familiares, porque minha mãe não permitia. Eu estava grávida. Então, aquilo ali me criou muita angústia, mas não deixei de amar. Eu continuava, era minha mãe, ela estava certa. Mas aquela coisa, quando eu engravidei, meu ex-marido era policial, eu fui traída, eu era muito bonita, tinha uns cabelos enormes. Então, depois que eu fiz a minha regressão, eu descobri que eu e minha filha mais velha, nós temos diferença de vidas passadas. Então, eu não conseguia associar a minha primeira filha. A minha primeira filha é linda, inteligentíssima, tem 4 filhos, tem um filho que é autista. Então, eu não conseguia, porque era aquela criança que estava presa, magoada em mim. Então, tudo isso. Então, depois que eu fiz a terapia, foi que eu descobri que do meu lado direito, o CA da mama que eu tirei, foram as mágoas do meu passado. Eu não tive, meu pai me dava apoio, minha mãe não me dava. Meu pai vinha, sente na mesa, minha mãe não, ela não vai. Então eu dizia, não, pai, não brigue com mãe por causa disso, eu vou para o meu quarto. E hoje não existe isso.
Hoje não existe. Eu perdi meu pai, foi para mim, eu achava que foi o mundo desabou em cima de mim. Enquanto, quando eu perdi meu pai, eu achava que eu não ia ter proteção mais de minha mãe. E minha mãe dizia: você é os olhos de seu pai, você é o dengo, você foi aquela criança mimada. Eu não fui, eu fui uma criança que eu aprendi eu a servir desde pequena, né? Eu sempre procurei dividir o que eu tinha. Minha mãe sempre me proporcionava, e meu pai, o bom e do melhor, mas eu achava que aquilo não era tudo suficiente para mim. Até hoje, até hoje, eu posso. Eu não sou de usar a primeira coisa que eu compro para mim. Geralmente eu empresto, passo para minhas filhas usarem, depois eu uso. Eu não tenho nada nas mãos, nada. Eu não consigo me apegar a nada. Eu sou uma pessoa que mãe disse que eu sou a pessoa do mundo, que eu não sou, que eu sou diferente. Então, apegada muito em família, brigas de familiares me adoece, me aborrece, idade me incomoda, hipocrisia me incomoda. Se eu perceber isso de você, eu digo na sua cara. Às vezes eu digo, poxa, eu lhe magoei por falar sincera com você, mas eu aprendi a minha dor desse câncer de mama. Eu acho que ele me tornou mais firme, mais forte, mais mulher, né? Eu tive um relacionamento de 15 anos que eu vivia, eu fui traída, eu fui trocada, ele não aceitava, ele não me deu apoio, e eu disse, não, para mim eu não faço questão do seu apoio, eu vou lutar para a minha vida. Depois ele se arrependeu, me procurou, ele disse, agora que eu estou vendo a mulher que eu perdi, eu digo, agora já foi tarde. Aí eu levo ele na brincadeira, já foi tarde, mulher, bora dar oportunidade, bora voltar. Eu digo, 15 anos. Quando eu descobri com 16 anos que eu estava com tudo, estava com câncer de mama, tu me deixou, tu não me deu apoio. Tomei quimio, eu tomei rádio, e você não me deu apoio, você não fez nada por mim. Depois, você não contabilizou o emprego do Estado que eu lhe dei, você não contabilizou nada. E agora você acha que eu sou a puta de uma mulher para você, e tu acha que eu devo voltar para você? Agora eu quero seguir, a fila anda, soldado morto é fardo em outro, eu quero ser feliz, quero beijar. E aí, pronto, é isso que eu fiz. Tenho 6 anos que eu mama, 6 anos que eu vivo bem, porém, a única que eu tenho de angústia, não é angústia, é a questão do trabalho, como o Ieda fala. A gente trabalha em um lugar tóxico, com pessoas perigosas, pessoas problemáticas, que você tem que estar ali, ó. Eu sou um radar. A minha colega diz assim, Poliana, você é um radar. Você tem uma classe para manter você ter um posicionamento com os servidores aqui no setor de trabalho, que eu não tenho, eu estou adoecendo. E você tem um equilíbrio que eu não tenho. Eu digo para ela, Heloísa, a pandemia me ensinou, a dor me ensinou. Eu faço meditação, eu oro, eu me pergunto, eu me olho no espelho e eu pergunto que propósito que eu tenho de vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Minha família, quando me viu sem a mama, parecia um velório, aquele desespero, com medo que eu entrasse em depressão. Eu digo, epa, para com isso. Vocês vão querer transferir um problema para vocês, onde o problema é meu? Não, não é assim. Isso que veio não foi à toa. Né? E eu sempre procuro fazer do melhor. Eu sempre procuro me doar no meu trabalho, em casa, na amizade. Mas, assim, eu dou-me daquela forma, sendo sincera com você.
Fátima, não gostei, não faça mais isso. Então, isso, Fátima, está incomodando algumas pessoas. É bem cruel, né, a gente admitir essa realidade, né, que tem muitas pessoas que acham que é um erro elas estarem falando, ocultando, né, a verdade, não estarem falando a verdade, não conseguir ser sincera, honesta na sua fala, enquanto que outras pessoas, né, como no seu caso, sofrem por estar fazendo isso. Mas muito que eu pude pegar, assim, entender um pouco da sua fala ali, que além de que você já fez essa busca, fez essa regressão, fez essa busca dessa cura através da constelação familiar, que é muito boa também, porque ela busca as memórias, né, dos nossos antepassados e principalmente do nosso tempo de criança, dos nossos traumas que a gente tem com nossos pais. Isso tudo é um caminho também que você está trilhando para essa cura. E essa honestidade, assim, que você acha, assim, que um dos seus piores defeitos, então, ou erros, né, é você ser muito direta, ou então muito sincera e honesta, e também você não, assim, conseguir dizer esse não para essas pessoas que precisam, né, da sua ajuda, principalmente financeira, né? E quando você diz não, pelo que eu entendi, também causa problemas, né? Que te incomodam também. Então, isso tudo gera algo em você que, tipo assim, uma controvérsia. Ah, mas eu estou fazendo o que eu quero. Eu estou dizendo o que eu quero. Eu estou sendo sincera. E está me gerando problema. Então, é uma crise, é uma briga da nossa identidade que está brigando, a nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes estão em conflito entre elas, porque você está fazendo certo, está fazendo o que aparentemente teria que te fazer bem, e na verdade não está te fazendo bem porque cria esses atritos. Mas a gente tem que sempre buscar alternativas para cada problema que a gente tem, para cada erro que a gente tem, que a gente quer consertar. Então, das alternativas para não emprestar cartão de crédito, por exemplo, seria não ter o cartão de crédito. É difícil viver sem cartão de crédito? É difícil, mas não é impossível. Você pode ter cartão de crédito, mas você pode ter um cartão de crédito virtual. Você pode trabalhar com um banco virtual e ter um cartão de crédito que você vai gerar ele. A cada compra que você fizer, você vai gerar um cartão novo, você vai gerar um cartão virtual. Você não vai ter o cartão físico para você emprestar para as pessoas, para comprar no seu nome. Então, isso já seria uma desculpa que você teria. Não tenho mais cartão, não posso te emprestar meu crédito porque eu não tenho mais cartão. E aí você usa o cartão virtual para eventualmente fazer suas compras através da internet, que é aceito o cartão virtual, e fisicamente, claro, daí você não vai mais poder comprar nas lojas físicas com o cartão virtual. Mas para isso existe crediário, algumas lojas trabalham com crediário próprio, se caso precisa o crediário, ou também um remanejamento no nosso sistema financeiro também pode nos trazer a possibilidade da gente não trabalhar com compras para pagamento futuro, a gente pode começar a trabalhar com pagamentos à vista. Eu não sei, muitos não sabem, acho que dessa parte da minha história, que eu fui compradora compulsiva por muitos anos. Eu quase levei a minha família à ruína, né? Eu estava no SPC, no Serasa, eu estava na mão de agiotas, eu estava sendo chantageada por agiotas, eu estava devendo até a cabeça, como diz o ditado, né? E eu aprendi muito com isso, eu tive que fazer uma reeducação mental, né, uma reprogramação mental para que eu pudesse dar a volta por cima, sair de tudo isso, desse emaranhado de dívidas, desse emaranhado de carnês, de cartões, de cheque especial que eu tinha, e eu aprendi muito com isso, depois que eu li muitos livros e fiz muitos cursos também para aprender essa parte de gerenciar essa parte financeira, né? E isso está me trazendo muita liberdade. Eu agora estou trabalhando mais aprofundadamente há 4 anos nessa parte para me
libertar dessas amarras financeiras, né? Então, eu me comprometi que até final de 2022 eu não ia mais ter carnê de loja nenhuma. Eu ia trabalhar só com o cartão. Porque no cartão você tem tudo detalhado ali, tudo que você compra, e quando vira o seu cartão, o dinheiro tem que estar lá no banco para cobrir o teu cartão, porque senão o juro é horrível e você não dá conta. Então, você acaba se policiando mais, você não cai na tentação de ir lá na loja pagar a sua prestação e eles querer vender mais alguma coisa. Ah, leva isso, hoje isso aqui está na promoção, e quando vê, você está com um monte de carnê para pagar. Eu cheguei a ter 35 carnês para pagar. Quando eu comecei a fazer os cursos para me libertar de ser compradora compulsiva, porque é uma doença séria isso, eu chegava a comprar coisas e chegar em casa e esconder as coisas, e chegava a doar as coisas novas, às vezes, para não usar, para que a minha família não visse que eu estava com coisa nova de novo, calçado, roupa nova para usar. Eu chegava a doar as coisas novas sem ter pago, para que a minha família não visse. E ele é um desvio de conduta, né? Um desvio da parte emocional, né? É que nem a compulsão por alimentos também, né? Que tem pessoas que precisam comer. Eu já fui compulsiva também por alimento, e depois eu me tornei compradora compulsiva. Mas o pior disso tudo não é só comprar. O pior disso tudo é dever, é sujar o nome da gente, é ir para a SPC e para a Serasa, não conseguir mais um prego, como se diz aqui no Sul, não conseguir mais um prego fiado, o teu nome está na lama, e aí você passa a ver o valor que tem ter o nome limpo, como se diz, né? E aí você se sente praticamente por baixo, né? Você se sente um lixo. Então, você tem que fazer uma reconstrução emocional e mental para você chegar numa reconstrução física, financeira. Então, isso me libertou muito, porque eu também não sabia dizer não. Eu tinha muitas contas em farmácia, em compras em lojas, de amigas que compravam no meu nome, e eu acabava tendo que pagar, e escondia da minha família, e às vezes até pegava dinheiro da família que eu ganhava para pagar luz, pagar água, pagar rancho, eu pegava e pagava os carnê que nem meu não eram, e tudo isso me levou a uma ruína, assim, que eu demorei anos e anos para sair. Então, isso também é uma grandeza sua, de você reconhecer que você tem essa fraqueza, que você não consegue dizer não, e que quando você vê, você já está ajudando, porque isso é assim mesmo, a gente faz sem pensar e sem sentir, e quando a gente viu, a gente já fez. Então, é preciso a gente ter, assim, um não mais palpável, como se diz, né? Então, eu não tenho mais cartão, porque se eu tenho cartão, eu posso alcançar o cartão e você vai comprar. Se eu tenho crediário lá na loja, tu pode ir lá comprar no meu nome e depois eu vou lá assinar a notinha. Agora, se eu não tenho mais crediário, ou se eu não estou mais usando o crediário e não estou mais usando o cartão, eu tenho essa desculpa, entre aspas, né? É uma desculpa que eu tenho para dar, mas é algo que vai me fortalecer, porque realmente daí eu não vou precisar deixar a pessoa se sentir mal, porque eu não vou ajudar. E essa parte de dizer as coisas e você ser direta demais, que você disse também que isso te machuca muito e te causa muitas vezes, até mesmo pelo que eu senti, assim, te frustra um pouco. E isso faz parte da própria natureza da pessoa de querer dizer as coisas assim, querer que as coisas funcionem corretamente, querer que as coisas funcionem dentro daquele patamar que eu estabeleci. Que nem você colocou lá no início, você colocou que você é muito perfeccionista, né? Que você quer muitas coisas do seu jeito, e que as coisas precisam sempre ser detalhistas, né? Foi o que você colocou no início da sua fala. Isso nos leva a ser, assim, uma pessoa muito, como que se diz, assim, na verdade, é uma pessoa, assim, que é cobradora das coisas. Por exemplo, você tem uma equipe que trabalha para você, por exemplo, e você é detalhista, mas muitas vezes as outras pessoas não são tão detalhistas, mas elas fazem o trabalho delas e o resultado do trabalho é o mesmo.
mesmo que elas não sejam detalhistas. Nem sempre é assim, mas o que você precisa observar nessa parte é se o resultado daquele trabalho que algum familiar seu faz, ou que alguma equipe de trabalho sua faz, ou algum associado do seu sindicato faz, se o trabalho dele gera o mesmo resultado que é esperado por todos, ou até mesmo por você. Se ele gera o mesmo resultado, não tem por que eu exigir que a pessoa seja detalhista ou seja tudo perfeitinho ali, perfeccionista, né? Porque se o resultado foi o mesmo, eu não estou tendo prejuízo com isso. Eu falo isso para você, assim, por experiência própria, porque eu tenho uma agroindústria familiar, né, que eu acabei não registrando, porque não é registrada, né, eu não tenho alvará dela. Eu tinha já um alvará provisório, mas daí quando tive o câncer eu acabei suspendendo e acabei não registrando mais. Mas eu trabalho com uma equipe de 5 pessoas, e isso anos, desde os meus 20 anos, hoje eu estou com 55 anos. Então, desde os meus 20 anos, eu trabalho com pessoas, e eu já passei de tudo, e eu ensinei muita gente a trabalhar. E eu sempre, assim, no início, eu queria ensinar do meu jeito, tá? Tem que ser do meu jeito, porque eu quero assim, eu faço assim, eu quero que tu faça assim. Então, eu achava que isso era ser uma patroa, entre aspas, boa, ou ser uma coordenadora boa, porque eu queria ensinar da maneira como eu aprendi e da maneira como eu estava dando certo. Mas, com o tempo, eu percebi que muitas vezes as pessoas não conseguiam pegar aquele sistema que eu usava para fazer, e quando eu não estava, a produção era feita e era assim, concretizada, e ficava tudo perfeito. No final, o resultado final era o mesmo. E aí eu comecei a perceber assim, mas por que eu vou criar atrito às vezes com a pessoa, porque eu quero que ela faça exatamente como eu, se o resultado que lá no final aquele pão saiu do mesmo jeito que eu amassei ou enrolei, ou aquela cuca cresceu do mesmo jeito, né? Então, a única coisa que eu não admitia era quando a pessoa fazia de uma maneira diferente, e essa maneira diferente demorava muito mais a fazer do que da maneira como eu tinha ensinado. Daí sim, daí eu dizia, ó, isso aqui está gerando muito custo custo da produção. Então, isso aqui nós vamos ter que mudar, tu vai ter que fazer diferente, porque está demorando demais. Mas, se não, eu comecei de parar. Era uma mania que eu tinha também, né? Tinha que ser tudo certinho do jeito que eu fazia. Então, eu comecei a parar com isso, e eu percebi, assim, que isso me trouxe uma liberdade muito grande, me trouxe, assim, algo muito bom para a minha vida. Então, assim, parabéns para você expor aqui também essa sua dificuldade, e eu espero que você também consiga, que a minha fala tenha te ajudado também, que você possa repensar um pouco isso, e talvez para o seu bem mesmo, né, e para o bem das outras pessoas também, mas em primeiro lugar para o seu bem, porque vai te trazer muita liberdade, isso vai te trazer, assim, uma leveza, vai te trazer uma leveza, se você conseguir agir dessa maneira, se você conseguir usar essas dicas e mudar alguma coisa relacionada a isso tudo que você trouxe aqui. E eu vi que a Ana entrou, mas ela saiu, acho que ela não conseguiu, certo, não conseguiu ficar. Eu ia chamar a Ana agora para falar também, mas ela saiu. Tá só o Hildman aqui ainda, e a Poliana, e nós também já estamos chegando no nosso horário, e já chegamos, nós estipulamos, eu e a Di, que a gente ia fazer das 7h30 no máximo até as 9, né, as nossas sessões, e a gente já está, então, fechando 9 horas, então eu vou deixar uma palavrinha para cada uma de vocês, bem breve ainda, para as considerações finais aí, e a gente vai encerrando daí hoje, então, esse nosso encontro, e o sorteio, a escolha das duplas eu vou fazer e vou colocar lá no grupo daí. Eu vou, acho que, aceitar a tua sugestão, Poliana, vou pegar os nomes que restam e vou fazer um sorteio. E aí eu vou fazer um videozinho com o sorteio e vou colocar o vídeo lá no grupo depois. E aí a gente vai sortear as duplas, vou colocar hoje ainda, e aí as duplas, então, já podem começar a trabalhar a partir da manhã, e também vocês, ou hoje mesmo, e amanhã vocês já começam a cartinha também. Essa cartinha que é para fazer até no domingo. E aí, domingo, a gente vai marcar uma interação, ou no domingo ou na segunda, provavelmente na segunda,
e aí a gente vai dar um destino final a essa cartinha, a essa biografia que vocês vão escrever, então, sobre a vida de vocês. E, então, a gente vai eu vou elaborar alguma coisa ainda até domingo, para que a gente possa, assim, baseada em todo o conhecimento que eu tenho e experiência de já ter participado de vários outros grupos onde foi feita essa mesma técnica, então eu vou usar alguma dessas técnicas também para nós com essa biografia. Então, quer fazer a sua consideração final, Poliana, Wildman? À vontade. Cadê o Wildman? O Oi, Wildman, fala, Poliana, você fala muito bem das suas considerações aí finais, eu gosto de ouvir você falando. oh, Wildman. É, eu quero agradecer, né? Eu acho que esse é um momento muito importante para todos nós, né? Essa troca, esse aconchego que a gente está entre nós, mesmo à distância, ele se torna muito perto, né? E eu costumo, assim, às vezes, dizer, nada é por acaso, né? Nada é por acaso, né? Que momento é esse nosso? Esse tempo precioso que a gente está tendo de estar um ouvindo a outra. É uma troca de experiência muito boa, né? Que a gente fica reformulando, ouvindo, e a gente fica aprendendo. É uma troca que vocês não imaginam o quanto é importante. E hoje a gente fez um trabalho lá no Laios, eu trabalho com as mães da sopa, sem mães. Então, hoje eu postei um vídeo, a importância de nós, mulheres, na sociedade, né? Então, vários tipos de mulheres, e passei uma parte do sofrimento de Maria, mãe de Jesus, a nossa mulher, a mãe maior, né? Então, tem uma parte que Cristo é chicoteado e Maria fica olhando, cai as lágrimas, lágrimas. E o que chamou mais atenção, e eu foquei para que as mães, né? Eu digo, olha, a gente reclama tanto da nossa vida, dos nossos filhos, família, mas uma mãe que vê um filho assim. Então, que a gente tem que agradecer por esse momento, a nossa mãe maior, nossa mãe Maria Santíssima. Nós já estamos encerrando o mês de março, que é o mês especial nosso, de nós mulheres, que nós possamos se unir cada vez mais, né? Eu não vejo assim, como minhas colegas dizem, que a mulher é que é a desvantagem da outra. Eu admiro a mulher arrumada, a mulher bonita, a mulher elegante, a mulher que não é. Qualquer mulher que seja mulher, né? Eu passo para elas lá, porque elas têm uma autoestima, umas. Está entendendo? E uma hoje chegou e disse assim: Poliana, eu posso falar com você? Pode. Poliana, meu marido, depois que eu vim para aqui para a sopa, meu marido está ciumando de mim. Porque depois que eu vim aqui para a sopa, através de você, eu aprendi a me maquiar, me arrumar, e que eu só quero andar arrumada, cheirosa, que antes eu não andava assim. Eu disse, ótimo, é uma dávida, é um presente que você está dando para nós mulheres, né? Então, que nós possamos se amar. Primeiro nós, primeiro eu, segundo eu, terceiro, quarto, quinto eu. Né, Fátima? Então, é muito bom esse momento nosso. Então, em nome das outras companheiras que já saíram, que nós possamos estender isso cada dia, terça-feira, nossas terças, né? Para cada dia. Agradecer, Fátima, de coração, a você e a Di, porque através dos ensinamentos, através do seu conhecimento, nós estamos enriquecendo a nós, mulheres.
A cada uma de nós que está nesse grupo, eu lhe digo, eu fico, às vezes, no trabalho, Poliana parou um pouco aí, o que foi que a elétrica parou? Eu estou olhando o grupo, tentando ler, tentando ouvir um vídeo, e aí eu digo, gente, peraí, é um negócio que eu estou fazendo, aí mentira, aí a Heloísa faz, mentira, ela já está no grupo da psicóloga, eu não sei nem o que te acha a mulher, aí a gente começa a rir. Deus nos abençoe, que Maria, Mãe de Jesus, nos proteja. Amém. Nós precisamos ser firmes e fortes nessa luta. E um Amém. abraço. Sintam-se abraçadas. Você também mora no nosso coração, estamos todas aprendendo, estamos todas aqui para aprender. E grande é a nossa alma, né, que esteja sedenta de conhecimento, né, porque a gente sempre tem o que aprender, e sempre tem o que ensinar, eu sempre digo isso. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho para ensinar, mas eu sempre vou ter o que eu aprender, então eu nunca posso deixar de aprender. Então, esse grupo está sendo bom para todas, né? Para todas. Wildemar, suas considerações finais. Então, meninas, eu só tenho que agradecer também, porque eu estou aprendendo muito com vocês. Eu sou muito quieta, muito reservada, e com vocês eu tenho, assim, tido um contato melhor, estou conversando um pouco, que eu preciso conversar mais, mas esse é meu jeitinho, mas eu vou estar aprendendo com vocês, só tenho que agradecer mesmo por tudo. E eu acho lindo o seu sotaque, o sotaque de Poliana, fica aqui, ó, namorando o sotaque de vocês. Cada uma de nós tem um sotaque de vocês, mas vocês são especiais demais, viu? Conhecer todas as duas, quer dizer, todas do grupo, mas como eu estou tendo mais contato assim, ao vivo não, como é que a gente pode falar? Via net. Então, estou amando essa relação que nós estamos tendo aqui, e só tenho a aprender mesmo e agradecer a Deus por tudo, pela vida de cada uma de vocês. Gratidão, amém, gratidão. E a gente está ao vivo, sim, a gente está aqui ao vivo, porque a gente está em tempo real. Então, a gente só não está fisicamente, a gente não está conseguindo aqui se abraçar fisicamente, mas a gente está ao vivo, então, cada uma do seu local, cada uma do seu lugar, sua cidade, seu estado, e isso é muito enriquecedor. Eu amo também esse meu trabalho, e então, como não sei agora se foi a Wildemar, foi a Poliana que citou psicóloga, não sei quem mais, né? A Di é psicóloga, é psicoterapeuta, né? E terapeuta. E eu também sou terapeuta e mentora de estilo de vida. Então, eu ajudo as pessoas a melhorar o seu estilo de vida através de 6 pilares que eu gosto de trabalhar, que eu já trabalho e atuo já há um bom tempo, que eu gosto sempre de citar primeiro, mais ou menos por ordem, assim, que eu acho mais importante trabalhar, mental, espiritual e emocional, energético, alimentar e físico. Então, são esses 6 pilares que eu trabalho e que eu trago conhecimento baseado em experiências que eu tenho com outros grupos, com outros cursos, mentorias, livros que li, aprendizado, reeducação alimentar e mudança de vida que fiz na minha vida durante esses 7 anos, então, após o diagnóstico de câncer, e então isso tudo eu trago para a vida das outras pessoas também. Então, eu gosto sempre de falar uma frase assim, que eu não sou o que me aconteceu, mas eu sou aquilo que eu me tornei com o que me aconteceu. Então, a minha mudança de vida, ela foi muito radical, ela foi muito significativa para mim, ela foi muito libertadora para mim. Então, o meu propósito e a minha missão de vida é não ficar para mim isso, então, e expandir isso quanto mais eu conseguir. Então, com a minha companheira, né, de jornada, a gente resolveu, então, fazer essa jornada da cura agora, além de já outros programas que a gente já fez antes, e muitos que a gente ainda vai fazer, e a gente está muito feliz que está sendo muito bem aceito e que vocês estão se empenhando, e estamos muito felizes em ter vocês todas conosco também, porque vocês é que fazem isso acontecer. De nada adiantaria eu e a Di
criarmos, né, a jornada da cura se nós não tivéssemos vocês aqui dispostas a se trabalhar e a melhorar as suas vidas, né? Então, e compartilhar conosco também essas mudanças, para também, assim, nos motivar e nos inspirar a continuar o nosso trabalho, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam de ajuda, tem muitas pessoas que são tímidas também, o Ildima, que muitas vezes não falam muito nos grupos também, mas a gente sabe que a gente também fala através do nosso silêncio, né? Então, muitas vezes, a gente também precisa respeitar a individualidade de cada um, e a gente coloca, a gente faz a nossa parte, coloca o nosso conteúdo, faz o nosso convite, coloca o link, e as pessoas que conseguem estar ao vivo estão, as pessoas que não conseguem e conseguem assistir depois a gravação, elas assistem, e eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra a gente sempre está e estará ajudando alguém. Então a gente tem o nosso canal lá também, onde a gente coloca então todos esses conteúdos, né? Se vocês puderem divulgar o nosso canal para outros grupos que vocês fazem parte, a gente agradece. Eu vou colocar depois o link lá de novo, né, do canal Despertar, que a gente criou para colocar os nossos conteúdos da jornada e também outros conteúdos individuais que a gente vai fazer, lives e tudo. Então, a gente vai colocar tudo lá no nosso canal, e a gente quer que esse canal cresça para que mais pessoas tenham acesso também através do YouTube, né, para assistir, então, esses vídeos e serem ajudados também. Então, uma boa noite a todas e muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Foi maravilhoso esse nosso 5º encontro, e agora o 6º encontro vai ser com a Poliana, né? Tá de pé ainda, Poliana, né? E vamos conversar lá no grupo, para então, na próxima terça-feira, a Poliana, então, conduzir o grupo. E a Ieda entrou agora novamente, e Ieda quer deixar uma palavrinha para finalizar aqui, estamos finalizando o nosso encontro. Quer deixar uma consideração final aqui? Só a descarregar. Quer deixar assim, que cada um, né, que nós possamos pensar mais, pensar um pouco, né, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso dia a dia, e ser feliz. É o que Isso é o precisamos. principal, né? Isso é o principal, ser feliz. Vou tirar mais uma fotinha aqui no finalzinho agora. Deixa eu tirar aqui. Vou fazer um print aqui. E para a gente ser feliz, a gente tem que ser verdadeira, né? É o que a gente estava falando. Vamos ser verdadeiras e sempre sermos aquelas pessoas que consigam viver a nossa essência, né? Viver a nossa essência e sermos sempre verdadeiras. Oi, fechou a câmera, Ieda. E o Ildima não quer abrir a câmera também, para nós tirar mais uma fotinha aí? Eu tirei aqui, eu estou enviando aqui no grupo. Mas abre a câmera de novo, que eu acabei não tirando, Ieda. Fiquei me preparando aqui. Certo, tirei, ficou legal. Então, tá, uma boa noite a todas, meninas, e até a próxima terça-feira. Então, se Deus quiser. Legal. Amém, boa noite. Boa noite. Fátima. Fátima. Oi, Fátima.